Amém? Vamos para a quarta palavra dessa campanha. Agradeço meu pai pelas palavras. Mas eu também sou filho de pastor, também pela aparência, que o povo costuma falar, né? Sou filho do pastor Adeilson por quê? Por causa da barriga, não sei, né? Fazer o quê? Mas isso é bom. A gente parece tanto na fisionomia. E pretendo parecer também na unção, né? Na unção que ele tem. E para isso nós temos buscado isso constantemente. Buscado uma santidade, buscado uma continuidade na presença de Deus. Agradeço por esse momento. E sem mais demoras, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem rápida, né? Um pouco mais rápida. Talvez essa palavra de hoje te confronte. Talvez ela faça você sair um pouco da zona de conforto. Assim como o pastor Romildo disse a dele ontem. A minha acho que pode ser da mesma forma, viu, pastor? Mas assim, é o que Deus colocou no meu coração. E aquilo que eu vou falar, que a gente vai ministrar, é algo que a gente está vivendo. É algo que a gente tem passado. A gente vive aquilo que a gente está pregando, né? Então eu creio que essa mensagem hoje, ela carrega umas ideias para que você possa mudar a sua vida. Transformar a sua casa, transformar a sua família. E se você crê nisso também, hoje é o dia certo para que a realidade da sua vida, a realidade da sua família, da sua casa seja mudada, seja transformada em nome de Jesus. Então fica bem ligadinho aí a tudo que for passado, deixe seu coração aberto e tudo que vinha ao seu coração, não fica passivo não. Quando a palavra for revelada no seu coração, vai ser de todo o coração e deixa Deus trabalhar essa palavra na sua vida. Amém? Em meio a muitas perguntas que nós fazemos diante das coisas e diante das difíceis coisas que nos acometem, que nos acontecem, eu começo deixando uma pergunta para você. Quem disse que as coisas seriam fáceis? Quem disse que as coisas seriam de boa, relax? Diante dessa pergunta, nós precisamos, claro, saber de uma promessa que nos foi deixada. E a promessa fala que seria leve. Em Mateus 6 fala que o jugo era leve, o jugo é suave e o fardo seria leve. E aquilo que nós merecíamos receber, Ele já recebeu. Então, mas isso não significa que as coisas seriam sempre fáceis. Estava observando uma palavra e nela algo me chamou bastante atenção. E de fato essa era a verdade. Que quando em algum momento da nossa vida a gente achar que perdeu tudo, se a gente não perdeu a nossa fé, a gente não perdeu nada. Se a nossa fé continuar intacta, nós não perdemos nada. Então, fé. E essa fé é a força que você tem para perseverar em qualquer estação da sua vida. Amém? E essa perseverança, ela me move por aquilo que eu creio, por aquilo que eu faço, pela minha fé, porque eu tenho fé. E essa fé é a que me faz agir perante qualquer situação, seja ela de sofrimento, de dor. Essa fé me faz agir perante a situação. E é nessa fé que você supera em meio às dores, às dificuldades, qualquer circunstância da sua vida. Eu quero ler com vocês o livro de 2 Coríntios. Se você puder abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo aí. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, no versículo 8. Segunda Coríntios 4, capítulo 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Só até aqui. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que já o é abençoada, em nome de Jesus. Uma história conta sobre a vida de um homem que ele estava atormentado por algo que tinha acontecido, acometido na sua vida. E o que aconteceu com ele foi que ele perdeu a sua filha mais nova, cujo corpo tinha sido encontrado em uma cabana nas montanhas. E os sinais diziam que ela tinha sido assassinada, tinha sido violentada. Então, anos depois dessa tragédia, ele é incomodado para que ele siga até aquela montanha, até aquela cabana, e lá é onde ele vai receber uma lição de vida, algo diferente na sua vida. Aqui eu me refiro àquele filme ou aquele livro, A Cabana. Muitos devem ter visto, quem já leu ou ouviu, pode ser que entenda melhor aquilo que eu estou falando. E o livro retrata bem a história de uma mudança de vida que acontece na vida de um homem que passa em meio à pior dor da sua vida. E lá a gente percebe que ele, em meio a essa tribulação, mesmo em meio a essa dor, ele tem um encontro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E lá ele tem uma mudança de vida. Ele reconhece Jesus, ele vive Jesus em meio a uma dor, em meio à pior dor da sua vida. E uma das frases desse livro que me chama a atenção, ela fala assim: ainda acho que precisamos conhecer o inverno para compreender o verão, assim como é necessário passar por momentos de tristeza profunda para conseguir identificar e valorizar a felicidade quando ela chegar. E não devemos nunca nos esquecer das pessoas que amamos. Todos viram que essa história, perceberam que houve ali uma superação de vida. Uma superação mesmo em meio à dor. Tem duas frases de dois grandes autores que eu gosto muito e eu trago ela para a minha vida constantemente. Um é de David Gibbons, onde ele fala que a dor é uma das chaves para o nosso destino. E olha isso para você ver, durante esse processo, quem disse que seria fácil? Quem disse que as coisas seriam de boa? Pode até houver dor, se houver dor, mas é nesse processo que nós somos moldados. E é aí que nós aprendemos a mudar de nível nas nossas vidas. Outra frase de Augusto Cury, mais conhecido para nós aqui, ele fala: deixe de ser vítima dos seus conflitos e passe a ser agente modificador da sua história. Não se torne vítima das suas dores. Não se torne vítima disso e mude a sua história. Nossas vidas em particular, todo instante é acometida por algum problema, por alguma dificuldade que só Deus na causa. Só Deus para ter misericórdia. Todos nós passamos por isso. E é exatamente isso que eu quero passar. É simplesmente isso. A perseverança em nós superarmos algo, ela é a reação de fé que nós devemos ter, para nós agirmos diante dessa situação. Perseverança, para nós superarmos algo, é a fé que nós temos para agir diante dessa situação. E olha só esse paradigma, para nós entendermos melhor isso. Ontem até mesmo o pastor Romildo passou um pouco sobre José, falou sobre um pouco dele. Eu quero entrar um pouco também sobre na vida de José. José ali em Gênesis 37, para frente até o capítulo 45. José ele passa 20 anos de muito sofrimento, de muita dor, até ele conseguir chegar ao patamar de imperador. E ali quando dá o desfecho final ali até Gênesis 45, se eu não me engano, ali quando ele revela aos seus irmãos e manda buscar o seu pai Jacó, naquele período, o Egito estava passando por uma greve de fome. Estava já mais ou menos há 5 anos
que o Egito estava passando fome. E José, ele estava como administrador do Egito, do Império Egípcio. E ele então, ele usa uma palavra que fala em algumas versões da Bíblia, que ele diz assim, manda trazer o meu pai, porque eu sou o Senhor de tudo. Eu que comando tudo. Olha só, uau. Um jovem daquele, com 17 anos, antes, ele teve 2 sonhos na sua vida. E um é que ele estaria num lugar de posição, para inclusive liderar toda uma nação e liderar toda a sua família. Seus irmãos ficaram com ciúmes, porque ele foi o último a nascer, o último dos seus pais, seus pais já tiveram ele bem na velhice, então ele foi o último, e por isso ele foi muito mais amado. Ele foi muito mais amado que os seus irmãos. E os seus irmãos, eles não aceitaram isso. Eles não aceitaram que ele fosse mais amado. E eles então armam ali um esquema para vender José, para tentar matar José, para dar um fim em José. Eles achavam que ia dar um fim em José. E então ele é vendido para os ismaelitas, para aquela nação. Então ele entra no Egito, ali como um escravo. E na casa de um dos governantes, ele vai para a casa de um dos governantes, que seria Potifar. E lá, de novo, ele sofre injustiça, sofre algumas dores. E a esposa de Potifar tenta, por tudo, ter relações com José, de todas as maneiras possíveis. Sofre mais dores, mais sofrimento. Só que ele não cede aquilo. Ele não cede àquela tentação. É então que a mulher de Potifar arma contra ele novamente. Aí tem mais dores, mais sofrimento. E ele então vai preso. Ele vai para o cárcere. E nisso, ele começa a liderar a cadeia. Começa a liderar ali naquele cárcere. Mesmo em meio às dores. E você conhece o desfecho final, ele então se torna um grande governante. Você conhece a história. Aí eu trago para nós, aí nós, por exemplo, nos deparamos com algumas situações que vêm sobre as nossas vidas. E falamos, mas que dificuldade, como é difícil. Claro que nós, seres humanos, temos tendência de sempre estar reclamando. Isso acaba sendo normal, mesmo não sendo. Mas a pergunta ainda está no ar, e quem disse que seria fácil? Quem disse que seria tudo tranquilo, tudo de boa? Uma das chaves para nós entendermos isso, é nós falarmos sobre posicionamento. Se posicione perante as situações que vêm sobre a sua vida. Isso te fará entender sobre os seus limites. Posicionamento. E isso te liga a tudo. Te liga à sua família, à sua casa, ao seu ministério, ao seu chamado. Se posicione para que você entenda os seus limites perante Deus, perante a presença de Deus. Falando sobre posicionamento, eu ouvi algo interessante. É uma fábula, uma historinha italiana, uma fábula italiana. E nela dizia que um homem, ele todos os dias, ele ia até uma imagem, ele se ajoelhava e começava a pedir. Falou, minha querida imagem, eu quero ganhar na loteria. Eu preciso ganhar na loteria. Ele passava horas e horas ali para aquela imagem, rezando, orando para aquela imagem. E acabava o dia, voltava para casa, dormia, chegava no outro dia, ia até aquela imagem novamente. Falava, minha imagem querida, eu preciso ganhar na loteria. Me ajuda a ganhar na loteria, pelo amor de você. Pelo amor dessa imagem, me ajuda a ganhar. Até que um dia, aquela imagem não aguentava mais ouvir aquilo. Aquela imagem então toma vida, olha para aquele homem e fala assim, pelo amor de mim, então compra pelo menos o bilhete. Aí que a gente para analisar. Sabe que isso nos diz? Tem coisa que você está esperando que aconteça, mas você nem deu o seu primeiro passo de fé para acontecer. Você nem se posicionou diante de algo, diante da presença, diante da sua fé que você tem, para receber aquilo que você quer. Posicionamento. Se posicione diante do seu milagre, para que ele aconteça na sua vida. Se posicione diante daquilo que você necessita, para você entender realmente o limite que você tem, até onde você pode chegar.
Porque os milagres de Deus, eles já estão para você. A palavra de Deus, ela revela milagres e milagres. A palavra de Deus, ela é um milagre nas nossas vidas. Se posicione. Amém? Estão aqui comigo? Estou dando para ouvir? A chuva está forte. Amém? Uma outra chave para que nós possamos superar, perseverar, reaja positivamente. Quando a nossa vida ela está nas mãos de Deus, as mudanças ela ativam um crescimento nas nossas vidas. Ela, vamos dizer assim, ela nos lança para frente. Ela nos lança para novas oportunidades, novas experiências, novas ideias de milagre nas nossas vidas. E a mudança nesse sentido, ela é vamos dizer assim, um deslocamento para novas ideias, melhores experiências, que nós possamos viver isso. Um dos versículos mais marcantes da minha vida, e vocês já devem ter ouvido eu ler muito ele aqui, eu creio que eu leio muito ele, mas é porque assim, ele é algo marcante, ele é algo que eu gosto de ler, nas minhas orações. Ele está lá em 2 Crônicas 7,14, e creio que muitos conhecem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só a condicional aqui, olha o que ele está dizendo. Se o meu povo que me chama, se o meu povo que clama, que ora, que me busca, eu vou ouvir. Olha o que ele está dizendo, o seguinte: se você perseverar, se você buscar, der os seus passos de fé, os céus vão reagir por aquilo que você quer, vão reagir por aquilo que você está se movendo. Entenda essa palavra, entenda esse versículo. Se você se humilhar, se você clamar, se você se arrepender, Deus está dizendo para você, os céus estão prontos para reagir sobre a sua casa, para reagir sobre a sua vida, para reagir sobre a sua família, em o nome de Jesus. Superação, perseverança. Amém? Com tudo isso que nós vimos aqui, nós precisamos entender algo. Precisamos entender que o Evangelho em si, ele não tem a ver com conforto, ele tem a ver com propósito. Pelo meu propósito, eu tenho fé, vou ter fé. Pelo meu propósito, eu vou lutar. Pelo meu propósito, eu vou superar. De tudo isso que ocorre com José, sabe por que ele foi expulso da sua zona de conforto? Porque ninguém cresce na zona de conforto. Porque ninguém supera na zona de conforto. Sempre quando Paulo, em algum momento na Bíblia, nós lemos isso aqui no começo, ele trata sobre nós produzirmos algo, ele sempre fala, a tribulação produz, no sofrimento produz, na dor produz. Então presta atenção, quando José estava ali na sua zona de conforto, quando ali José, um filho mimado, logo acontece tudo aquilo, aquela viravolta na vida de José, para que ele saia da sua zona de conforto, para que ele avance e passe por toda a situação que ele passou, por todo esse deserto, porque foi nesse deserto que José entendeu que o Deus que ele podia confiar estava cuidando dele, porque o Deus que ele podia e acreditava e confiava, quem ele servia, estava cuidando dele. Deserto, meu irmão, é lugar de treinamento. Deserto, nós vamos passar por lá. Então saia da condição de filho mimado e passe pelos desertos. Supere os desertos da sua vida, confiando ao Deus a quem você serve. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Uma outra chave para nossa superação, perseverarmos, é confiança. Gênesis 48, ele fala, eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Então me conte os sonhos.
Olha só José, gente. Olha só José. Ele diz: espera aí que eu vou resolver esse problema. Deixa essa parada comigo aí. Pode me contar os sonhos. Eu vou interpretar. Pode me contar, me fala. José, naquele momento, ele exerce uma autoconfiança que partia da confiança que ele tinha no Deus a quem ele servia. A confiança, ela nos fortalece. A confiança, ela nos move. Ela nos protege. Ou melhor, ela nos promove para o nosso milagre. Confiança. Você foi feito para acreditar, para confiar em Deus. Confia no Deus dos seus milagres. E supere as dores que acontecem na sua vida. Em meio ao sofrimento, em meio a essas dores, ignora as vozes da escassez na sua vida. Ignora, porque sempre vai haver um prêmio para aqueles que perseveram e acreditam e nunca desistem do seu propósito e do seu milagre. Em o nome de Jesus. Força na peruca, meu irmão. Força. Supera. Vai haver dor, vai haver dificuldades. Supera. Superação. Confiança. Não é só estar por perto. Alguém aqui, por exemplo, conhece, pode até conhecer, um casal que está junto há muitos anos e não existe mais confiança entre eles. Não existe aquela confiança mais entre eles. Talvez nós conhecemos alguém assim, conhecemos algum casal assim. E Deus tem falado para muitos de nós exatamente isso. Deus dizendo: ele caminha comigo esse tanto de tempo, mas não confia mais no que eu posso fazer, aquilo que a minha palavra diz que eu vou fazer. Como assim? Sabe qual é esse princípio? Estar perto não significa confiar. Talvez você está há anos na igreja, milhares de anos na igreja, e não confia nas palavras que foram pregadas aqui para mudar a sua vida. Talvez você está há anos no ministério, está há anos numa liderança, e não acredita que possa haver um crescimento na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Nós precisamos estabelecer em nossas vidas algo chamado equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio não é eu parar para pensar, não é eu respirar, para eu relaxar, para orar, para ver se é de Deus. Não. Equilíbrio é eu ter uma constância naquilo que eu estou fazendo para o reino de Deus. É ter uma perseverança, é eu superar, mesmo que o mundo esteja desmoronando ao meu redor, mesmo que as coisas estejam acontecendo, eu tenho equilíbrio para continuar perseverando, para continuar trabalhando, para continuar superando, no nome de Jesus. Porque eu confio no Deus, eu confio em Jesus, que acalma a tempestade. Não houve a tempestade ali naquele barco, porque se eu entender isso, eu vou firmar o que nos foi deixado. Porque Jesus, ele acalma primeiro a tempestade dentro de nós, dentro de você, a tempestade dentro de mim, para depois ele acalmar a tempestade ao redor, o ambiente. Nós vemos isso acontecer na Bíblia. E isso tudo para nós entendermos que nós precisamos confiar primeiro na presença dele em nós, para depois ele organizar o ambiente de fora. E essa confiança, para nós entendermos isso, ela não pode estar no ambiente, ela precisa estar na presença dele em nossas vidas. Em um certo momento da minha vida, eu acabei passando por isso, me perdi em alguns caminhos. Eu achava que eu conhecia os caminhos de Deus de verdade, porque eu não confiava na presença. Eu acreditava que ir à igreja só era o suficiente. Só ir na igreja, ali tocar a minha bateria, fazer algumas coisinhas ali. Eu trabalhava na igreja sem nenhum propósito, sem nada. Não tinha uma sabedoria, porque eu acreditava que ir à igreja era simplesmente o suficiente para acontecer alguma coisa.
Até eu chegar a um ponto que eu me desmoronei, me perdi, até eu entender que a minha confiança precisava estar na presença dEle, na presença de Jesus na minha vida. E não apenas naquele ambiente que eu servia, mas sim na presença dEle. Então, primeiro, Ele acalmou a tempestade dentro da minha vida, dentro do meu coração, dentro do barco, dentro de mim, para depois Ele acalmar do lado de fora, para depois Ele mudar a minha vida do lado de fora. Então eu vi que não era só ir à igreja, e simplesmente era ser a igreja que Ele me mostrava que eu deveria ser, servir o reino. Aí vem Deus e te pergunta: você está em paz? Aí você fala: estou, Deus, eu estou em paz. Então tudo vai cessar, a tempestade vai se acalmar, porque eu estou cuidando de você. Confia nessa palavra, confia nele. Nossa, passou rápido. Estou partindo para o final aqui. Nós falamos sobre posicionamento. Se posicione sabendo os seus limites. Reaja positivamente, mesmo diante das dores. Mesmo quando acontecer sofrimentos, dores, reaja positivamente. E por fim, confie. Confie que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confiança. O que essas todas as coisas querem dizer? Todas as coisas. Literalmente tudo. Todas as coisas. Vou contar uma historinha. Alguns já devem ter ouvido, para nós encerrarmos essa palavra. E um tempo distante, havia um certo fazendeiro, tempo muito antigo, onde não havia internet, não havia nada. Havia um fazendeiro um sábio fazendeiro na verdade, onde ele tinha 2 jarros, 2 jarrinhos de água. Um jarro estava completamente cheio, inteiro, na verdade, intacto, inteiro, e o outro tinha um buraco, no seu fundo ali, tinha um buraquinho. E o fazendeiro costumava ir até o rio todos os dias, encher os 2 jarros de água e voltar até a sua casa. Todos os dias a mesma história. E então, se sentindo orgulhoso por levar aquela água toda, aquele jarro que estava inteiro, ele começa a tirar sarro do jarro que estava com um buraco, estava quebrado. Porque cada vez que enchia ele, pelo caminho ele derramava gota de água, derramava água. Então, enquanto um dos jarros estavam todo feliz, orgulhoso, acaba tirando sarro do outro, que não chegava em casa com a metade da água. Então, um dia, sem aguentar aquilo, aquele jarro quebrado, ele pede ao fazendeiro: ó, fazendeiro, me joga no lixo. Eu estou sofrendo, eu estou quebrado, eu estou com dores, me joga fora, porque eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. E para surpresa daquele jarro, o sábio fazendeiro, ele sorri diante daquela situação e pergunta para o jarrinho lá: mas você viu como está a estrada do caminho todo até a nossa casa? Você chegou a observar? Então eles vão até o caminho, até aquela estrada, voltam até aquela estrada, e quando o jarro olha aquela estrada, ele se surpreende. Ele fica surpreendido com a quantidade de flores que havia crescido naquele local. Aí o fazendeiro pergunta: então, você está vendo essas flores aí? Você está vendo tudo isso que aconteceu aí? Pois é, foi a água que caiu de você. Foi a água que caiu de você, do seu fundo. Fez regar todas essas plantas. Fez crescer todas essas flores. Esse caminho florido e maravilhoso foi você que produziu, através daquilo que você chama de dor. Você produziu algo maravilhoso. Então eu pergunto mais uma vez, para encerrarmos: quem disse que seria fácil? Sentir dor, ter defeitos, normal. Só que melhor que tudo isso é nós perseverarmos,
diante dessas coisas, diante de todas as situações. Porque também na dor, Deus molda o seu destino. Deus molda a sua vida. Deus transforma a sua vida, a sua casa. Supera. Eu concluo com um versículo que está lá em Salmos capítulo 69, você não precisa abrir. Estou ferido e com dor. Dai-me um lugar onde eu posso me descansar, posso curar e respirar ar fresco. Que eu grite o nome de Deus com uma canção de louvor e que eu conte as suas grandezas num hino de gratidão. Em meio à dor, superação. Esse é o seu ano. Acredite nisso, em o nome de Jesus.